Olá! A partir da versão 5, passou a ser possível utilizar o PostgreSQL como base de dados do EPM. O PostgreSQL é um poderoso sistema de bancos de dados de código aberto com mais de 35 anos de desenvolvimento e uma forte reputação de confiabilidade, robustez e desempenho, o que faz com que ele seja amplamente utilizado. Nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês como configurar o EPM para utilizar uma base de dados do PostgreSQL. Primeiro, nós vamos configurar o EPM para armazenar os dados em uma base do PostgreSQL que está no mesmo servidor. Para isso, eu vou executar o EPM Server Configuration Wizard, selecionar o tipo de servidor PostgreSQL e informar os dados de conexão. Nesse caso, o servidor é localhost, já que está no mesmo servidor do EPM Server. Quanto ao usuário, ele precisa ter permissões administrativas no PostgreSQL, para que possa criar os itens necessários na base e também para que possa fazer todo o controle de criação dos arquivos no disco. Entretanto, eu recomendo que seja sempre criado um usuário diferente do Postgres, que é o usuário administrador padrão do PostgreSQL. Assim, eu criei um usuário chamado EPM User, que possui exatamente os mesmos privilégios do usuário Postgres. Depois de conectar, eu vou selecionar para criar uma nova base de dados e informar um nome para ela. Eu sugiro que sempre informe um nome que identifique aquela base como sendo do EPM. Agora, eu informo o local onde será armazenado o arquivo que contém a configuração do EPM e logo em seguida a senha que eu desejo para o usuário SA do EPM. Assim como o PostgreSQL possui o seu usuário administrador, esse é o usuário administrador do EPM, que muita gente chama também de superusuário. É importante que a senha desse usuário seja muito bem guardada, pois é necessária sempre que precisar reconfigurar o EPM por conta de uma atualização ou migração, por exemplo. Também por isso, eu recomendo que seja criado um novo usuário com todas as permissões do usuário SA, para que seja utilizado como administrador ao invés de utilizar o SA. Por fim, eu devo informar o caminho onde serão salvos os arquivos de dados, juntamente com o nome da base. Observe que as opções de crescimento automático dos arquivos fica desabilitada, já que o PostgreSQL não possui este recurso. Eu então configuro o tamanho que o arquivo terá, a frequência de criação e informo para apagar os arquivos mais antigos do que um período determinado. Pronto, a configuração está feita e eu posso executar o EPM Server com o PostgreSQL como base de dados. Agora, quando o servidor do PostgreSQL está em um servidor diferente do EPM Server, nós devemos fazer uma configuração antes de seguir com os passos que nós acabamos de fazer. Para auxiliar nessa configuração, nós criamos um programa de linha de comando que deve ser executado como administrador, ou seja, em modo elevado, diretamente no servidor onde está o PostgreSQL. A primeira configuração que precisa ser feita é liberar o acesso ao servidor do PostgreSQL remotamente. Essa configuração também pode ser feita diretamente no pgadmin, mas eu vou fazer por meio do nosso programa. A segunda configuração fará a instalação dos itens do EPM no servidor para que o EPM possa funcionar corretamente. Sugiro que ambas as configurações sejam executadas de preferência com o usuário Postgres, para evitar qualquer falha. Depois dessas duas configurações, já posso executar a configuração do EPM Server normalmente, como fizemos antes, mas agora configurando para se conectar ao servidor remoto.